Bem-vindo ao Meu Lindo Céu. Muito obrigada. No final do vídeo, o Padre Fábio pede ao Todo-Poderoso que abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida. É sempre, para mim, uma satisfação imensa poder ter este acesso ao coração de tantas pessoas. Sempre que eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu costumo procurar essas pessoas. Partilho, e às vezes pode pensar, é padre, é freio. Não, são amigos. Amigos que têm um acesso a mim diferente. Pessoas que têm uma percepção, e às vezes nem têm tanto convívio. Engraçado isso, né? Não são pessoas muito do meu convívio, mas são pessoas que têm um acesso à minha verdade e ajudam a esclarecer aquilo que para mim às vezes é nebuloso. É interessante a gente identificar que às vezes essa coragem que nós precisamos colocar para fora, volto a dizer, a gente já tem. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa fazer para viver. Deus já nos deu tudo aquilo que nós, toda a munição necessária para bem viver já nos foi dada. Mas às vezes eu estou esquecido que eu tenho. Então o outro me recorda, com uma palavra que me diz, com um conselho que me dá, com um alerta que me faz. Sobretudo quando você percebe que o outro não tem interesse. Porque é interessante isso também. Às vezes na nossa convivência, por causa do excesso de proximidade, o amor desordenado, ciumento, o outro pode querer dizer o que ele quer que você faça. Mas volto a dizer, não confirma dentro do coração de a gente. Sim, porque o outro, da mesma forma como eu posso também querer influenciar alguém a partir dos meus interesses. Sim, os meus interesses são machucados pelo meu pecado. Eu posso muito bem querer mobilizar, manipular, para que o outro faça o que eu quero, o que eu acho que é justo, correto. Se eu estou movido pelo meu desequilíbrio, pelo meu ciúme, pela minha desordem emocional, Deus não confirmará isso no coração do outro. Então eu identifico isso. Às vezes aquela pessoa vem, me diz alguma coisa que até me desagrada no primeiro momento, mas aquilo vai caindo dentro do meu coração e Deus vai confirmando. É assim. É assim. E essa coragem que eu tenho, que eu preciso trazer à tona, às vezes é o outro que me lembra. É o outro que me lembra que eu posso, que eu devo, que eu tenho condições para isso. Sim, porque às vezes nós vamos ficando tão machucados pela vida que nós vamos nos esquecendo do que nós podemos, desse poder de Deus que está em nós. Minha gente, é lamentável que às vezes nós tenhamos anos e anos e anos de caminhada dentro da igreja, dentro de uma vida espiritual, e a gente ainda não se sinta fortalecido para os desafios da vida. Estamos esquecidos do poder que há em nós. Eu sempre digo isso. Olho para a minha experiência pessoal. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivo, não. Eu preciso recrutar diariamente as convicções que me fortalecem, que me dão o direito de ser quem eu sou, de batalhar pelo que eu batalho. Ah, mas às vezes eu me esqueço. Às vezes eu me esqueço e parece que tudo parece estar ruindo ao meu redor. É a hora que eu preciso voltar os olhos para dentro de mim, reconhecer-me, voltar a andar os caminhos de dentro que eu desaprendi de andar. Sim, porque com essa vida de muitas demandas, se tem uma coisa que cai justamente no esquecimento, é o andar os caminhos de dentro. A gente vai ficando muito disperso, muito solicitado o tempo todo, solicitado para isso, para aquilo, e esse excesso de correria, excesso de trabalho, excesso de atividade, não facilita a vida espiritual. Eu preciso lembrar a coragem que eu tenho.
Mas para lembrar essa coragem, eu preciso ficar a sós com o Senhor. Pode ser que você esteja se identificando com o que eu estou falando. Pode ser que hoje você também esteja pensando, a partir do que eu comecei a lhe dizer, naquilo que você precisa recrutar dentro de você, para que você dê conta das suas dificuldades, das suas lutas, que não são diferentes dos outros não, viu? Se você vai conversar por aí, você vai ver que nós estamos sofrendo pelas mesmas causas. Mas por que aquela pessoa consegue melhores resultados? Porque talvez ela esteja mais atenta aos poderes que ela tem, à força que o Senhor deixou nela. Mas o Senhor deixou em você também a mesma coisa. Deus é justo. Os dons, Ele pode até dar dons diferentes, né? O Christian sabe tocar esse piano maravilhosamente bem, eu não sei. Mas em se tratando de virtudes espirituais, para todos nós recebemos os dons necessários para viver bem. Só que às vezes nós não executamos, nós não praticamos. Quem disse que você não tem paciência? Tem sim. A paciência está dentro de você, mas pode ser que você tenha sido educada de um jeito que você não aprendeu a recrutar a sua paciência. Não é? Quantas coisas nós deixamos de aprender, deixamos de exercitar, porque não fomos estimulados. Sim, aí passa pela educação que nós tivemos, pelas negligências dos nossos pais, que ainda que eles não quisessem, eles erraram. Eu sempre digo isso. Para compreender o adulto de hoje, você precisa voltar os olhos para a criança. Às vezes o adulto hoje, ele está vivendo sob as regras da criança, que não foi curada, que não foi incentivada, que não foi amada o suficiente. Então, os dons necessários para a gente viver bem, Deus nos deu. Mas Ele também passa por aquilo que as pessoas fazem com a gente. Ele também depende, né? É interessante dizer isso, né? Que Deus depende das nossas mães, dos nossos pais, para nos educar. Sim, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Por que Jesus teve que ter uma família? Ele era Deus. Por que Ele precisava ter pai e mãe? Porque Deus não queria retirar o seu filho da regra natural da vida. Sim, aquele menino precisava ser educado. É Deus, mas é tão interessante a gente pensar que Ele assumiu características de São José, que Ele assumiu algumas coisas da personalidade de Nossa Senhora. Sim, eles tiveram influência sobre Ele. Sim, Jesus também passou pela experiência de receber limites. Os pais colocaram limites. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus aprendeu a profissão do pai, que era a tradição daquele tempo. O pai ensinava o ofício ao filho. Mesmo sendo ele Deus, ele passou pelo processo humano de receber influências. Estava lá entre os doutores da lei, discutindo com eles, certamente já colocando em questão aquilo que ele ouvia da religião tradicional de seu tempo, com aquilo que ele sabia sobre seu pai, sobre a maneira como o pai nos ama, e que vale até os dias de hoje. Uma reformulação lindíssima, uma ressignificação de Deus na história, de Deus nas religiões. O discurso de Jesus serve para todos os lugares, para todos aqueles que honestamente buscam o Senhor, ainda que deem outro nome para Ele. Por quê? Porque Jesus abre, escancara o coração misericordioso do Pai. Ele quebra todo aquele legalismo que até então dava às pessoas religiosas o direito de desprezar outras por causa de suas fraquezas. Um discurso religioso que dava o direito de que os religiosos se sentissem melhores do que os que não eram. Então, quando Jesus escancara o coração do Pai,
nós aprendemos de forma definitiva que Deus é amor, que Deus é abraço, que Deus é justiça, sim, mas que antes de ser justiça, Ele é misericórdia, porque Ele abraça. Somente depois Ele vai encaminhar as mudanças. Então esse Jesus também foi educado por um homem e por uma mulher. Sim, nós somos. E nós recebemos as influências dos nossos pais, que podem prejudicar ou podem facilitar. Você acessar, nós acessarmos a coragem no momento em que nós precisamos dela. Então, toda vez que eu recebo as influências, alguma coisa repercute dentro de mim. Por isso precisamos ficar tão atentos a quem nos influencia, a quem nós estamos dando ouvidos, o que estamos lendo, o que estamos vendo, o que estamos permitindo que venha influenciar o nosso jeito de ser, de sentir e de pensar. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.